Boa noite, galera. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu queria começar a live falando sobre um assunto que eu debati com um rapaz aí, e que ele acredita na alma imortal, né? E é engraçado, judeu que acredita na alma imortal, é pra acabar. E ele usou a passagem de Samuel, né? Samuel capítulo 28, versículo 13. Ele usou essa passagem para provar que a alma é imortal, né? Que a alma sobrevive à morte do corpo. Porque ali, Saul, ele estava sendo ignorado pelo próprio Deus, Jeová. E aí, o que Saul ele faz? Ele estava desesperado e ele procura uma feiticeira, né? É uma mulher que era uma médium, espírita na época, né? E essa mulher consulta os mortos, né? Consultou os mortos ali, no caso, Samuel, para dar uma mensagem para Saul. E aí ele quis provar para gente que a alma é imortal com esse versículo, com o capítulo de 1 Samuel, capítulo 28, né? Mas por que isso não pode ser? Por que ali era um demônio? Não era realmente Samuel, tá? Então, vamos entender o ponto aqui. Primeira coisa, a Bíblia diz que quem tem a chave do Seol ou do Hades, hoje é Jesus Cristo. Na época antes de Jesus vir à Terra, quem tinha era Jeová. Então Jeová, ele tinha capacidade, ele tem a capacidade de tudo, né? Ele tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Assim como ele usou Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarefá, Eliseu ressuscitou morto, né? A ressurreição dos mortos não aconteceu somente com Jesus. Mas tem algumas coisas que aconteceram que vocês têm que entender. Toda a ressurreição de uma pessoa na época dos profetas aconteceu de forma física, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A ressurreição, por exemplo, da viúva de Sarefá foi física, tá certo? Então, ele estava morto e ele voltou a viver, assim como Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou e tudo mais. Aí que entra a questão. Samuel, ele tinha morrido, né? E todo Israel o havia lamentado e enterrado em Ramá, sua cidade natal. Estou lendo o versículo 3 de 1 Samuel 28, tá? Eu vou virar a tela aqui para vocês acompanharem a leitura comigo, ficar melhor. Vocês vão entender claramente aqui, se vocês forem sinceros de coração, que ali não pode ter sido Samuel, tá? Não tem como. Eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. Vamos lá, tá aqui, né? Então vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 28, né? Então a gente começa a ler o versículo 3 aqui. Vamos lá. Samuel tinha morrido e todo Israel o havia lamentado e enterrado em Ramá, sua cidade natal. E Saul tinha expulsado do país os que invocavam espíritos e os adivinhos. Então olha só, o próprio Saul, ele tinha expulsado, né, do país os que invocavam espíritos e os adivinhos. Por quê? Porque era uma lei do próprio Jeová. Aqui em Levítico, não recorram aos que invocam espíritos, nem consultem adivinhos, tornando-se impuros por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. Beleza? Os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Em vista disso, Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ficou com medo e seu coração começou a tremer muito. Embora Saul consultasse a Jeová, Jeová nunca lhe respondia, nem em sonhos, nem pelo Urim, nem por meio dos profetas. Então preste atenção, gente. Preste atenção, tá? O que Saul ele estava querendo? Ele estava querendo consultar Jeová, correto? Por quê? Porque os filisteus estavam ali acampando e tal. Só que Jeová, ele tinha tirado a proteção e as bênçãos de Saul. Por quê? Porque Saul se tornou um rei mau,
né? Um rei maldoso, estava perseguindo Davi, fazendo o que era mal aos olhos de Jeová. Então Saul, ele não tinha contato mais com Jeová através de ninguém. Nem em sonhos, nem pelo Urim, nem por meio dos profetas. Por fim, Saul, no seu apavoro, né? Estava apavorado aqui. Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu vá consultá-la. Seus servos lhe disseram: em Endor há uma mulher que invoca espíritos. Assim Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e foi com 2 dos seus homens falar com a mulher à noite. Ele lhe disse: por favor, revele para mim o futuro, invocando espíritos, e faça subir aquele que eu lhe indicar. A mulher, porém, lhe disse: você deve saber o que Saul fez, que ele eliminou do país os que invocam espíritos e os adivinhos. Então, por que você me arma uma cilada para que eu seja morta? Saul jurou-lhe então por Jeová, dizendo: tão certo como Jeová vive, você não terá culpa nenhuma nesse assunto. Então a mulher perguntou: quem eu farei subir? Quem eu farei subir? O rapaz que estava debatendo comigo falou que não foi a mulher que fez subir. Isso é uma mentira, tá? Então o texto diz, quem eu farei subir? Ele respondeu: faça Samuel subir. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito bem alto e disse a Saul: por que me enganou? O Senhor é Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? Preste atenção agora. A mulher respondeu a Saul: estou vendo alguém semelhante a um Deus subindo da terra. Imediatamente ele perguntou: qual é a aparência dele? Ela respondeu: é um homem idoso que está subindo, usando uma túnica sem mangas. Percebendo que se tratava de Samuel, Saul se curvou e se prostrou com o rosto por terra. Bom, deixa eu voltar aqui para mim, para a gente explicar aqui para vocês. Pessoal, primeira coisa. Quem viu Samuel não foi Saul. Quem viu Samuel foi a feiticeira, tá certo? A feiticeira viu alguém semelhante a um deus, ela viu alguém idoso vestindo uma túnica. Quando ela falou essa descrição para Saul, ele falou: é Samuel. É Samuel. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos o seguinte: não foi Samuel que ela viu. Por que não? Pelo seguinte: se você pegar e falar para mim assim, que a feiticeira, uma médium espírita, que Jeová mandou expulsar da região, viu Samuel para transmitir uma mensagem para Saul, então você vai dizer para mim que, primeiro, o diabo tem mais poder que Jeová. Porque o diabo não estava, porque Jeová não estava falando com Saul. Eu li o contexto aqui. Lá no versículo 3 em diante, fala que Jeová, no versículo 6, vou ler de novo, embora Saul consultasse a Jeová, Jeová nunca lhe respondia, nem em sonhos, nem pelo Urim, nem por meio dos profetas. Então, Jeová não queria falar com Saul. Jeová tinha virado as costas para Saul. Aí uma bruxa, quando eu falei bruxa lá, ele deu piti nele, piti. A palavra ali não é bruxa, pode ser feiticeira, tá? Que é a mesma coisa, na nossa linguagem de hoje é a mesma coisa. Uma feiticeira médium, ela ressuscitou Samuel para conversar com Saul. É sério isso mesmo. É sério, de verdade. Sabe, isso é tão absurdo, gente, a pessoa acreditar num negócio desse,
Porque aí você vai ter que acreditar. Se você acredita nisso, é um direito seu. Não tem problema não. Só que você vai ter um problema. Você vai ter que acreditar em todos os médiuns espíritas que ficam fazendo carta aí de... Esqueci o nome lá. Que o Chico Xavier fazia. Como é que chama, pessoal? O Chico Xavier, ele fazia as cartas lá. Tinha um nome das cartas. Eu esqueci o nome lá. Não é carta de tarô, Vasconcelos. Não é. É outro nome. Quando ele escrevia algo... psicografia. Psicografia. Ele ouvia o espírito, isso, falar, e ele estava ali. A Bíblia condena veemente isso, tá? Mas, gente, presta atenção, tá? Olha que interessante. Quando a mulher viu Samuel, começou a clamar máximo da sua voz. Obviamente, relato do evento do ponto de vista da médium. Do ponto de vista da médium, que foi enganada pelo espírito que se fazia de Samuel. Quanto ao próprio Saul, aplicou-se o princípio declarado pelo apóstolo Paulo. Que princípio que foi declarado pelo apóstolo Paulo? Vamos ler. Romanos, capítulo 1, versículo do 28 ao 32. Olha que interessante, Como não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado, para fazerem coisas que não deviam fazer. E eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância e maldade, cheios de inveja, assassinato, briga, engano e malícia. Eram cochichadores, caluniadores, tinham ódio de Deus, eram insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, desleais nos acordos, desnaturados e sem misericórdia. Presta atenção, embora eles conheçam muito bem o justo decreto de Deus, de que os que praticam essas coisas merecem a morte, não somente continuam a fazê-las, mas também aprovam os que a praticam. Então, Saul, é isso que aconteceu. Saul, ele sabia dos decretos de Deus, ele estava apavorado porque ele estava com medo de morrer, e ele foi consultar Deus por meio de uma médium espírita. E aí a pessoa vem falar para mim que a médium subiu Samuel. A médium teve condições de subir um profeta de Deus. Isso é um absurdo, por quê? Por que isso é um absurdo, gente? Que eu estava explicando para vocês. Se a mulher, ela teve condições de subir um profeta de Deus, ela conseguiu fazer algo que nem Deus queria fazer. Ela tem mais... O único na visão de um hebreu na época que conseguia ressuscitar um morto ou fazer alguém ressurgir era o próprio Deus. Agora, a médium espírita lá, comandado pelo demônio, conseguiu. É muito absurdo isso, tá? Mas vamos continuar aqui, O comentário sobre o Velho Testamento de C.F. Cale e F. Delitzky, de 1973, volume 2, 1 Samuel, página 265, refere-se à Septuaginta grega em 1 Crônicas 10:13, que acrescentou as palavras, e Samuel, o profeta, lhe respondeu. O comentário apoia o conceito subentendido por essas palavras não inspiradas na Septuaginta, mas acrescenta, todavia, os padres, os reformadores e os primitivos teólogos cristãos, com raríssimas exceções, julgaram não ter havido real aparecimento de Saul, mas apenas um imaginário. De acordo com a explanação dada por Efraim Cyrus, uma imagem aparente de Samuel se apresentou ao olho de Saul por meio das artes demoníacas. Lutero, presta atenção aqui, Lutero, o pai da reforma protestante aí, você que é evangélico de praticamente qualquer denominação, você deve a Lutero, tá? E Calvino, presta atenção, eu sou testemunha de Jeová, não concordo com Lutero nem com Calvino, tá certo? Porque eles acreditavam na Trindade,
no inferno de fogo, na imortalidade da alma, tá? Ó, Lutero e Calvino acreditavam na imortalidade da alma, tá? Mas olha só, Lutero e Calvino adotaram esse mesmo conceito. E os mais antigos teólogos protestantes os acompanhavam e consideraram tal aparição como não sendo nada mais do que um espectro diabólico, um fantasma ou um espectro diabólico em forma de Samuel. E o anúncio de Samuel como não sendo senão uma revelação diabólica, feita com permissão divina, em que a verdade se acha misturada com a falsidade. Então, meus amigos, preste atenção. Olha que interessante. Calvino, Lutero, a maioria, tirando suas raras exceções dos protestantes, acreditam que quem apareceu para Saul aqui foi um demônio. E não foi nem para Saul que apareceu, né? Apareceu para a feiticeira, e a feiticeira só que viu ele. Até porque, não, Edson, eu não li isso pro Davi ontem. Eu li outras coisas, eu li várias coisas, mas ali é difícil, cara. Ali não tem o que fazer, não. Ó, numa nota de rodapé, 1 Samuel, página 265, 266, este comentário diz: assim Lutero diz, o Samuel suscitado por uma vaticinadora ou feiticeira em 1 Samuel, certamente era apenas um espectro do diabo. Isso não somente porque as escrituras declaram que foi algo realizado por uma mulher cheia de diabos, pois quem acreditaria que as almas dos crentes que estão na mão de Deus... Olha só, presta atenção no que Lutero falou, ó. Pois quem acreditaria que as almas dos crentes que estão na mão de Deus estavam sob o poder do diabo e de simples homens, mas também porque isso era evidentemente contrário à ordem de Deus de que Saul e a mulher inquirissem os mortos. O Espírito Santo por si mesmo não pode fazer nada contrário a isso, nem pode ele ajudar os que agem em oposição a isso. Também Calvino considera a aparição apenas como um espectro. Isto é certo, abre aspas, diz ele, que não foi realmente Samuel, porque Deus nunca permitiria que seus profetas fossem sujeitos a tal conjura diabólica. Pois aqui uma feiticeira suscita o falecido da sepultura. Imaginaria alguém que Deus quisesse que seu profeta fosse exposto a tal ignomínia, como se o diabo tivesse poder sobre os corpos e as almas dos santos guardadas por ele? Disse que as almas dos santos estão repousando em Deus, aguardando a sua feliz ressurreição. Além disso, devemos crer que Samuel levou consigo a sua capa à sepultura. Por todos esses motivos, parece evidente que a aparição não era nada mais que um espectro. Espectro é um demônio, tá? E que os sentidos da própria mulher foram assim enganados, a ponto de pensar que ela via a Samuel, ao passo que realmente não era ele. Os anteriores teólogos ortodoxos também questionavam a realidade da aparição do falecido Samuel pelos mesmíssimos motivos. Então, meus amigos, se você lê o relato, você vê claramente que Deus ele condenava veementemente a consulta dos mortos. Aí, o rapaz que eu estava na live ontem, ele falou o seguinte, falou assim: se Deus ele proibia consultar os mortos, é porque dá para se consultar os mortos. Olha o argumento dele. Presta atenção. Se Deus ele proibia você de consultar os mortos, é porque dava para se consultar os mortos. Tá, se você analisar de uma forma até meio, assim, olhando à primeira vista, até tem sentido o que ele está falando, né? É a mesma coisa de Deus, por exemplo, proibir de comer carne de porco. Por que ele proibiu de comer carne de porco? Porque tem porco para comer. Então, eu não vou mentir para vocês. Esse argumento dele chega a ser racional realmente, né? Então, assim, Deus proibiu de consultar os mortos. Então, quer dizer que os mortos estão vivos.
Mas por que que não faz sentido esse argumento? Eu vou explicar para vocês aqui. Deus, ele proibiu consultar os mortos, não porque os mortos estão vivos em algum lugar, mas porque o povo das nações vizinhas que não acreditavam no Deus de Israel, no verdadeiro Deus, no Deus que ensinou que tu és pó e ao pó voltarás, que nós somos alma, que a alma que peca morre, que a morte é o fim, né? Então assim, a pessoa está inconsciente. Eles, os egípcios, os babilônicos, os assírios, todos esses povos acreditavam que os mortos tinham vida além disso. Então, os gregos vieram bem depois, né, Regis? Eu estou falando da questão aqui da época de Samuel, né? Então, o que acontece? Quando Jeová falou, não consultem os mortos, era por quê? Porque é a mesma coisa de você casar com uma pessoa que não era israelita. Você ia trazer crenças que são mentirosas para a verdade. Então não é que os mortos estão vivos. Jeová sabia duas coisas. Sabia não, ele tem certeza. Existem demônios que são poderosos e fazem milagres, tá? Ah, mas como que você pode falar isso, Wesley? Demônio faz milagre? Você tá ficando louco. Não tô ficando louco, não. Quando Moisés foi lá jogar as 10 pragas no rei do Egito, as primeiras pragas foram replicadas pelos magos do Egito. Vocês lembram disso, não lembram? Quem que já leu isso? Os magos fizeram em pequena escala. Eles conseguiram transformar o bastão em cobra. Aí Jeová fez com que o bastão de Moisés fosse uma cobra maior que engolisse as outras. Então assim, o diabo, né, principalmente nessa época aqui, ele tinha uma determinada liberdade em fazer coisas mirabolantes, milagres. Vamos colocar como milagres aqui, tá? Milagre é algo que a pessoa não consegue entender com a sua compreensão, né? Exatamente. Então assim, quando você está consultando uma pessoa morta, quem está falando com você ali é um demônio. Isso é até hoje, gente. Tá? Não é só na época de Samuel. Isso é até hoje. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Por que eu digo tomar cuidado? Agora eu vou até dar um conselho para você. A Bíblia fala que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para desencaminhar as pessoas. Tá? Está em 2 Coríntios. O próprio Satanás, o diabo, se transforma em anjo de luz para desencaminhar as pessoas. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema, Wesley? Vou explicar para vocês. Eu já vi relatos, gente, ó, do fundo do meu coração, tá? Com todo respeito à crença de cada um. Só que eu vou ter que expressar meu ponto de vista aqui de acordo com o que eu aprendi na Bíblia. Ok? Presta atenção. Muita gente, às vezes, perde um ente querido falecido, principalmente filho, ou esposo, ou alguém que ama muito, e a pessoa não consegue aceitar a dor de perder esse ente querido. Ele não consegue aceitar isso. Às vezes por alguma questão de briga, tá? Como assim, Wesley? Um exemplo, já com certeza acontece direto. A pessoa, por exemplo, briga com alguém. Briga feio num dia. Ah, seu vagabundo, você é tranqueira, não fala mais comigo, safado, aquela coisa arada, né? Aí, no outro dia, acontece alguma coisa, Deus me livre, um dos que estavam brigados ali sofre um acidente e morre. A pessoa fica com remorso dentro dela que ela não consegue mais viver porque ela morreu brigada com alguém. E aí, quem que ela vai procurar? Quem que ela vai procurar, gente? Vamos ver se vocês acertam aqui. Cadê a galera para comentar? Exatamente, Luciano. Exatamente. Ela vai procurar um médium, tá? Aí o médium, ele vai conversar e vai transmitir a mensagem. Aí que entra a questão.
Os demônios, a Bíblia fala que os demônios, eles rondam a terra. Como que a gente sabe disso? O próprio Jó, quando teve a reunião no céu lá, tal, a Bíblia fala, né, Satanás, ele chega nessa reunião com os anjos, com os filhos de Deus, e aí Deus fala, de onde tu veios? Ele fala, eu vim de percorrer a terra e andar sobre ela. Aí Jeová fala, você viu meu servo Jó? Vocês já sabem dessa história, né? Se não souber, leia o livro de Jó, não vou contar inteiro aqui. Os demônios, gente, eles estão por aqui, tá? Então eles estão sobre a terra. Na época de Jesus, os demônios possuíam as pessoas, né? E hoje acontece ainda a possessão demoníaca. O demônio, ele, até o próprio diabo, ele sabe o que você faz, o que você fez, o que você faz, o que você está fazendo que só você sabe. Ele vê coisa que a maioria não vê. Ele entra, ele vê o que está acontecendo ali dentro de uma casa. Ele sente o batimento cardíaco seu. Ele sabe de tudo. Então, o que acontece? A pessoa vai procurar um médium, ele vai falar coisas para essa pessoa que está apavorada, que somente ela e aquela pessoa que morreu sabiam. Aí a pessoa começa a acreditar, fala, meu Deus, você está falando mesmo com o João, um exemplo. O João, e o que o João está falando? Aí começa aquela historinha, olha, o João, ele perdoa você. Saiba, eu tô aqui com o João, tá do meu lado aqui, ó. Ele perdoa você. Ele falou que é para você esquecer. Meu amigo, nessa hora o diabo abraçou a pessoa ali, ó, e falou, essa é minha. Por quê? Porque Satanás se transforma em anjo de luz para desencaminhar as pessoas. Entende? Então assim, pessoal, é por isso que Jeová, ele falou, ele proibiu as pessoas de consultarem os mortos. Não porque os mortos estão vivos. É porque ele sabia que quando a pessoa consultasse o morto, ele estaria falando com um demônio, com um anjo mau. Entende? E a mulher lá, a feiticeira, a bruxa de Endor, que eu vou chamar de bruxa, ela conversou ali, ela viu quem? Um demônio, gente. Isso não é só testemunha de Jeová que acredita. Por incrível que pareça, até os imortalistas, olha só, até os imortalistas, as pessoas que acreditam na alma imortal, grande parte deles também concordam que Samuel não subiu, que quem subiu foi um demônio. Então até os evangélicos acreditam nisso, ok? Sabe, gente, por isso que eu falo, meus amigos, leiam a Bíblia, de verdade, sabe? O rapaz ontem, num debate com a pompa toda lá, e querendo provar que eu estava errado, provar que a alma imortal, ele usou o exemplo do Samuel que subiu, que era um demônio, o exemplo da visão que Davi, de Moisés e Elias, que foi uma visão, que o próprio Jesus falou que foi uma visão, e ele usou a parábola do rico e do Lázaro. Ele quis provar para mim a imortalidade da alma com 3 relatos na Bíblia que são totalmente, por exemplo, a primeira é óbvio que não é Samuel. A outra, a Bíblia deixa claro que é uma visão, que é a questão de Moisés e Elias. Eu mostrei a palavra para ele, é visão. Aquilo ali foi uma visão. E a terceira é uma história que ele mesmo disse que ele ainda errou, tá? Mas ele disse que era uma história contada pelos egípcios, que não é, tá? Ele falou no debate que é a história do rico do Lázaro. Wesley, o mais engraçado... Pode falar, Regis. Que ele tentou provar a imortalidade da alma com esse... O mais engraçado é que ele tentou provar a imortalidade da alma com esses 3 textos aí, sendo que nenhum desses textos aparece a palavra alma. Nem Nefesh, em Samuel, e nem Fiske em grego. Não, e o pior não aparece. É que aí eu peguei e mostrei textos para ele claros, como Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre. Aí ele veio falar para mim que ali é um desligamento. É um desligamento de Deus.
Sabe, gente, é muito triste você ver essas coisas acontecerem, porque a gente tenta provar, provar não, mostrar o que a Bíblia realmente ensina, ler, e a pessoa vem com papo, cara, nada a ver. Ronaldo, esse texto que fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é Deus de vivos, não de mortos, é porque eles serão ressuscitados. Para Jeová, isso é uma certeza. Eles serão ressuscitados. Quando Jesus falava sobre a ressurreição, era sempre no futuro, tá? Então a ressurreição irá acontecer. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, Daniel, agora a Bíblia chama Daniel de um homem muito precioso. A Bíblia fala isso sobre Daniel. Daniel, você é muito precioso. Então, Jeová tinha um amor imenso por Daniel, assim como teve por Abraão, por Isaac, por Jacó. E Daniel capítulo 12, versículo 13, o anjo que estava conversando com Daniel falou assim para Daniel, ó: quanto a você, continue até o fim, você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Então, o próprio anjo disse o quê? Que Daniel descansaria. O que significa esse descansar? A pessoa iria ficar em total inatividade, inconsciente, morto No Sheol. no No Sheol. Sheol. Exatamente, no inferno, no Sheol. Né? Inferno em latim, né? Que significa inferior, subterrâneo, abaixo. Que infelizmente hoje a palavra inferno tem um outro significado que não é o verdadeiro, né? Mas Não eles não tem estariam só. estado Não tem Ronaldo, isso, não, aonde Ronaldo. que tem na Bíblia esse estado intermediário? Me aponta um texto que a gente vai ler. Não existe isso, cara. Não existe. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo do 5 ao 10, que os mortos não sabem mais nada. Eles não têm mais amor, conhecimento. Aí, as almas debaixo do altar de Apocalipse. Você sabe como é que é um altar? Sabe como é que é um altar? Não tem como uma alma ficar debaixo de um altar. Aquilo lá é totalmente simbólico, representando o O sangue das sangue. pessoas. O sangue morto, injustiçado. Wesley, lê para ele Levítico 17, 10 e 11. A alma ali, Ronaldo, prefigura o sangue dos que foram mortos. Ela cita tá, alma e sangue. Vê aí Levítico 17, 10 e 11, Wesley. Se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue e o eliminarei dentre seu povo, pois a alma de uma criatura está no sangue. E eu mesmo dei a vocês para que façam expiação por si mesmos no altar, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida ou da alma, tá? Que está nele. Tá vendo? Então aí, Apocalipse 6 faz até uma referência com isso aí de Levítico 17. Sim, o sangue daquelas pessoas estão clamando por justiça. A mesma coisa que aconteceu com Abel. Quando Abel ele morreu não, né? Foi assassinado por Caim. Jeová falou para Abel: o sangue do teu irmão está clamando. A alma do teu irmão. Não, é o sangue ali. Não, eu sei, mas é que o sangue não representa a alma? A alma do teu irmão clama. Sim, mas aí eu pergunto: será que o sangue clama? Não. Mas a alma está no sangue, então a vida do teu irmão está clamando. Não, Isso. não, Ronaldo. Sabe por que não, Ronaldo? Porque é o seguinte, olha só o problema desse ponto. Se você falar para mim que as almas dos que foram mortos injustamente estão clamando, você vai dizer para mim então que as pessoas que morreram injustamente, que são fiéis a Deus, estão num sofrimento lá em algum lugar do céu, debaixo de um altar, pedindo para pedindo por vingança? É como se tivesse numa fila sofrendo, por favor, nos vinga, nos vinga. Não é assim, porque até onde vocês mesmo falam, que no céu, quando a pessoa morre, vai ter alegria. De você, eu não sei como é que eles creem, mas parece que tem 3 céu aí. Aí eles falam que vai ser o paraíso, vai ser um local perfeito. Como é que vai ser perfeito se tu tá clamando? Exato.
eles estão mortos esperando a ressurreição. E sabe o que é interessante? Aí ele veio falar para mim, porque aí eu usei o texto, falei, ó, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Então, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo, o Filho do homem. Aí ele falou para mim que as pessoas não estão no céu, eles estão no seio de Abraão, por causa da parábola do rico e do Lázaro. Aí eu fiz uma pergunta para ele umas 10 vezes, ele não me respondeu. Falei, se você acha que esse tal de seio de Abraão é um lugar literal, eu quero saber aonde que está Abel, Noé, Enoque, aonde que está todos os que vieram antes de Abraão, os fiéis, porque o seio, como que o seio de Abraão é o lugar que as pessoas estão, mas e os que morreram antes? Aí ele não respondeu. Absurdo! Boa noite, o Emer. Quer subir, o Emer? Eu perguntei isso para um amigo protestante, pô, ele ficou travado. E Noé, tá em qual seio? Aí no seio da tua casa. Sabe, então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, cara, principalmente com ensinos de pessoas que... Quando eu digo tomar cuidado, não é para você não ouvir, eu jamais faria isso, tá? Até porque eu já vi lives aí, onde as pessoas disseram assim, não, e quando o testemunho de Jeová vier na tua casa, não os recebam. Não recebam as testemunhas de Jeová. Eu vejo muita gente falando isso, né? E o que é isso? É medo, né? Porque se você receber e você tiver um coração sincero, o que vai acontecer? Você vai aprender a verdade da Bíblia. Você vai aprender o que a Bíblia realmente ensina. Entende? Agora, veja, analise quem tem verdade, quem tem lógica, o que a Bíblia diz, o que os hebreus acreditavam. Cara, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que eu não vou abrir aqui agora, mas ela, na Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, que acredita na imortalidade da alma, ela diz claramente que a visão de um hebreu antes do judaísmo alexandrino, que aconteceu no 3º século antes de Cristo, era que a pessoa que morria estava morta, total, estava ali morta, esperando a ressurreição. É isso que aconteceria. O hebreu, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todas essas pessoas entendiam que o morto está morto. Isso começou a mudar com as filosofias platônicas, tá? No judaísmo, tá? Essas teorias de alma imortal vêm bem antes de Platão com os egípcios, ok? Os babilônicos, mas os egípcios acho que até antes, né? Dos babilônicos. É mais antigo que os egípcios. Os babilônicos? Na Mesopotâmia, pô. Ah, verdade. Babilônia, Nínive, Assíria, é tudo a mesma farinha do mesmo saco. Exato. Então, pessoal, a Bíblia fala ainda assim, ó, na Bíblia de Jerusalém. O caminho progredirá num caminho paralelo e o platonismo... eu vou ler aqui, vai, peraí. Vou ler aqui. Tu quer que eu leia? Não, eu tenho aqui, pô. Só tu me dizer a página. Eu mostro. Tá aqui. O Hélio não segura, não, ele sempre mostra. Ó, Bíblia de Jerusalém. Olha, tá até rasgada, rapaz. Rasguei ela. Olha só. Aonde, ô Diogo? Mostra o texto para mim. Mostra o texto para mim aí que eu abro aqui. Abre para... Fala o texto para mim aí, tô curioso. Tá em Inventarás 66, versículo 6. Mostra o texto aí, Diogo. Mostra aí para mim o texto. Ó. Olha aqui, ó. Presente a doutrina dos novíssimos, mas não a exprime claramente. Pouco depois dele, Daniel 12:2, explicitará a fé numa retribuição após a morte. E no pensamento dele, esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos, já que a mentalidade hebraica não concebe vida do espírito separado da carne.
No judaísmo alexandrino, a doutrina progredirá em caminho paralelo e irá mais adiante. Depois que a filosofia platônica, com sua teoria da alma imortal, gente, presta atenção nessa frase, tiver libertado o pensamento hebraico. Então, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, porque ela acredita na imortalidade da alma, né? Ela fala que Platão libertou o pensamento hebraico de seus entraves. Aí, qual texto que ela dá? Ó, o livro da sabedoria afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade. O livro da sabedoria, gente, é um livro apócrifo, tá? Ou, se um católico tiver aí, é um livro deuterocanônico, tá bom? Então, a própria Bíblia de Jerusalém deixa claro que o hebreu não acreditava na imortalidade da alma. O povo de Deus, o povo que recebeu as leis, o povo que tinha o Espírito Santo de Deus para escrever, ali que escreveu, por exemplo, Moisés, Samuel, esse povo, Daniel, que conversou com o anjo várias vezes, esse povo não acreditava na imortalidade da alma. A imortalidade da alma veio a ser conhecida com o platonismo com os judeus. E Platão era quem? Era um filósofo grego pagão. Agora eu pergunto para vocês, vocês vão acreditar em quem? Em Platão ou em Salomão, que fala que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada? É difícil, né, Wesley, você levar essa pergunta, porque Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Platão foi inspirado pelos pensamentos da cabecinha dele, né? E que não conhecia o Deus dos judeus. Eu prefiro ficar com Platão. Platão? Você vai ficar com Platão? Tô brincando, pô, tô resenhando. Aqui, o Diogo respondeu a parábola do rico e do Lázaro. Na mesma Bíblia, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, ó. Os vivos sabem ao menos que morrerão, os mortos, porém, não sabem nada. Tá vendo? E aí continua aqui, ó, tudo que vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade, pois no Sheol para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Peraí, vê só, olha o que o Diogo tá dizendo. Jesus que mostrou a parábola do rico e do Lázaro, certo. A palavra grega lá na parábola do rico e do Lázaro é Hades. Hades é equivalente a Sheol. O Wesley acabou de ler aí, aqui no Sheol não tem obra, reflexão, conhecimento nem sabedoria. Como é que o rico lá começou a conversar no Hades, sendo que não tem conhecimento nem sabedoria? E aí, Diogo, responde isso aí? E outra, se é Sheol, se é Hades lá, Jacó não disse que ia para o Hades, lá em Gênesis 37:35? Jó não implorou para ir para o Hades no livro que leva seu nome? Por que o rico não viu Jacó e Jó lá no Sheol? O próprio Jesus, ele ficou 3 dias no Sheol. E ele comparou com o coração da terra. Ele disse que o Sheol é o coração da terra. Exatamente. Então, assim, você quer provar a existência de um mundo com uma parábola, com uma história que era contada ali, frequentemente pelos judeus, por causa dos romanos e tudo mais. Cara, Jesus usou essa parábola não para falar da vida após a morte. Se você lesse e prestasse atenção, você entenderia que ali está falando sobre posição. Tá? Jesus ele ficou 3 dias no inferno, Wilton, no Hades, no Sheol, tá? Na sepultura. E depois ele foi ressuscitado e agora está no céu, tá bom? A parábola do rico e do Lázaro representa que o Lázaro, que era um pobre, que não tinha condição de nada, que pedia... Quando morreu, ele ficou numa posição elevada, ok? E o rico, que tinha tudo, que representava os fariseus, quando morreu, ficou sem nada. E a Bíblia diz, o reino será tirado de vocês. Então é isso que representa. Jesus ficou 3 dias no inferno, gente, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu pegue a Vulgata, é? Meu Deus, galera, vocês não lêem Bíblia, pessoal? Quer que eu mostre a Vulgata, Wesley, aqui, pessoal? Não, vou mostrar no grego aqui, melhor. Não, certo, então mostra. Atos capítulo 2, qualquer versículo 26? 27.
É uma citação do Salmo 16:10. Nas Bíblias católicas vai ser no Salmo 15:10. Ó, tá aqui, ó. Porque não deixarás a minha alma na morte. A palavra morte aqui não é morte, tá? A palavra morte aqui é Hades. Hades, ó, ou Pluto, uma das regiões mais baixas, ou oco inferior, reino da morte. Uso posterior dessa palavra, sepultura, morte, inferno. Inferno, tá? A palavra Hades, ela é traduzida para inferno, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele ficou 3 dias no inferno, tá? Ó, aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Ó. Não deixarás a minha alma para o inferno, em Salmos 16:10, citado Atos 2:27. As palavras dos salmistas se aplicam profeticamente ao Cristo e expressam sua gratidão ao Pai, porque sua alma não ficará no inferno. Opa, ele tá dizendo, sai disso, cara. Ele tá achando que tu não tá lendo Bíblia. Que tradução é essa daí que tá em cima dessa nota de rodapé? A Bíblia literal. Pronto, olha como bota aí, ó. Minha alma no inferno. Sai disso o quê, fora? O cara tá citando Bíblia aí, tá citando várias versões de Bíblia e tu vem dizer que Tem ele tá errado. várias aqui, ó. A Vulgata Latina aqui, ó. Vulgata Latina, ó. Inferno. Coniano delinques anima mel in inferno. Nec dabis sactum tum videre corruption. Não deixará meu corpo em corrupção, né? A Bíblia de Jerusalém já traduz literal mesmo, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por que ele fala isso? Porque em 3 dias o corpo não decompunha, né? Do quarto para frente. Porque não deixarás a minha alma para o inferno, nem permitirás o teu santo ver a corrupção. Bíblia literal do texto tradicional. King James, porque tu não deixarás a minha alma no inferno. King James, ó. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque não abandonarás a minha alma no Hades, Haroldo Dutra, Bíblia grega bereana, no Hades brasileira, Almeida corrigida no Hades, Almeida atualizada na morte, né? Então a palavra é... Ô, Wilton, você quer subir aqui, cara? Sobe aqui, vai. Sobe aqui. Sobe aí. Eu tô mostrando na Bíblia para você que Jesus ele ficou no Hades 3 dias. Sobe aí, mostra para mim. Vai lá. Vamos lá. Para quem é esse texto aqui, Wilton? Oi, meu irmão, boa noite. Boa noite. Esse texto aqui é para quem? Que texto você tá abrindo aí, meu amigo? Atos, capítulo 2, versículo Pronto, vamos lá. 27. Atos 2:27. Lê aí, vai lá. Ele não sabe nem o texto e fala que tá errado. Você vê como é que é. Wilton, se tu estiver lendo agora, a gente não tá ouvindo, viu? Porque tu saiu do TikTok. Ô, Aí Wilton, se você for ver o texto no seu celular, você não vai conseguir acompanhar a live. A gente não vai ter ouvido, não, viu? Não tem Bíblia aí, filho? NVI, pega lá, NVI. NVI? Eu tenho aqui. Pera aí. Sepulcro aí. Hã? Tá sepulcro lá na NVI. Não, só um instante. Você viu King James? Todas É válido, aqui. King James, excelente King James. Excelente, então. Tá sepulcro. Posso Na estar até NVI tá enganado. sepulcro. Então, Hã? eu posso até estar enganado, você está certo. Não, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Atos Esse é 2. motivo de aprendizagem. Então, se você tá aprendendo, você não deveria ficar na barradiolagem falando que nós tá errado, né, filho? Não, eu estou ironizando aqui você, pra você ter ideia. Ah, você tá ironizando. Tô ironizando, homem. Jesus não foi no inferno, não, rapaz. Mas quem tá errado? Tu ou o salmista e o apóstolo que citou isso? Porque Pedro atribuiu isso para Jesus, viu? Me responde aí, Wilton. Vou ler para você aqui, então. Vamos lá ler junto. Certo, vamos lá. O que significa inferno, Wilton? Rapidinho. Atos 2:17, vamos lá. Peraí, Wilton, rapidinho. 27, dias. Wilton. Hã? 27. Atos 2, 27, Wilton. Atos 2:27, vamos lá então. Vai. Bom.
Ó o outro, Diogo. Não foi pro Hades, não. Meu corpo também repousará em esperança. Aqui, ó. Ó, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Certo, a palavra aí é sepulcro, né? Você tá com a Bíblia Sepulcro. NVI, né? Isso. Tá aqui, ó, NVI, tá vendo aqui, ó, NVI, você tá vendo a tela aí? Certo. Certo. Tá, então vai aprendendo aí, tá, Ailton? Você falou que você Tá. veio para aprender, você vai aprender. Ó, Certo. aqui, ó, sepulcro, tá vendo aqui? Tá. Tá vendo que tem um Bzinho aqui? Ah, Tá vendo aqui que tem um Bzinho? tá. Tá, Bzinho, vamos lá na nota de rodapé. Ó, sobre o sepulcro, ver Sheol, Hades, Geena, abismo e Tártaro. Imagens do que, ô Wilton? Mais do inferno, Salmo 139. Obrigado, pronto. É. Sim, aí você respondeu o que aí? Eu respondi que Jesus foi pro inferno. A palavra Hades Cadê os 3 representa dias? inferno. Cadê 3 dias ele no Mas inferno? peraí, Wesley, peraí. Ô Wilton, na tua visão, o que significa a palavra inferno? Lago de fogo. Não, tá errado. Já não sabe. Não é, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a morte e o inferno, o Hades, foi pro lago de fogo. Como é que pode ser o lago de fogo se a morte, se o inferno vai pro lago de fogo? É lago de fogo, rapaz. É objetivo e direto a Bíblia. Não. Vocês gostam de inventar muitas coisas, rapaz. E é, então tá bom. Eu vou Ô, ler aqui na Wilton, Almeida. faz o favor, abre a Bíblia aí, na tua Bíblia mesmo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Vai lá. Deixa eu ler aqui na Almeida Corrigida de Infiel. 23. O mal entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Certo, o que é Hades, Wilton? Não é o lago de fogo, né? Ele não disse que era o lago de fogo? Ah, o Hades é o Lago de Fogo? Então o lago Então de fogo. o Lago de Fogo foi lançado no Lago de Fogo, Wilton? Papagaio Não. Vamos lá. Eu entrei na live e vi que você falou que Jesus passou 3 dias no inferno. Você me mostrou, aí você já tá mudando o assunto. Cadê os 3 dias lá que Jesus ficou lá no inferno? Quantos dias ele ficou morto, Wilton? De acordo com a Bíblia. Ah, cara, eu não acredito que você tá dizendo isso, velho. Você é doido. O quê? Eu tô te fazendo uma pergunta. Quantos dias Caraca. Jesus ficou morto de acordo com a Bíblia? Vocês pegam um bocado de texto aí, quer traduzir e tal. A Bíblia Wilton, é claro, eu vou perguntar de objetiva, novo, cara. Wilton. Quantos dias Jesus ficou morto? Jesus ficou morto 3 dias. Certo. E aqui, Oxe. em Salmos, capítulo 16, versículo 10, é uma profecia onde você leu em Atos 2, 27, sobre Jesus fala, pois não deixarás a minha alma no Sheol. Sheol é uma tradução do latim para inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Pedro usa isso para falar da ressurreição de Jesus, sugerindo que ele esteve no Sheol Hades antes de ressuscitar. Meu Deus, ô Wilton. Cara, ele estava no Hades, no Sheol. Sabe qual é o problema, Wilton? Eu vou explicar para você. Diga. O problema é que vocês entendem que Sheol, que Hades, é um lugar de tormento. E a Bíblia não coloca o Sheol e o Hades como um lugar de tormento. A Bíblia coloca o Sheol e o Hades como uma sepultura. E que é que o rico falou que a boca dele estava queimando lá? Aquilo é uma parábola. Ah, uma parábola. tá bom, então tá ok. Certo, mas ô Wilton, rapidinho, Wesley. Me diz uma coisa, o rico viu Jacó e Jó no Hades? Cara, Deus permitiu que ele tivesse uma conexão com Abraão para mostrar como é que era o inferno, cara. Wilton, responde minha pergunta. Jacó e Jó estavam no Hades também? Porque Jacó disse que ao morrer iria se encontrar com seu filho no Hades. No Onde que não Sheol. estava no Hades? Então, Hades é a mesma coisa. E Jó disse que quem dera eu fosse pro Sheol, pro Hades. E aí? Por que o rico não viu Jacó e Jó lá no Sheol, no Hades? E precisava ver para falar? Nós estamos falando de Bíblia, Aí cara. quer dizer que Abraão estava lá. Peraí, ô Regis, espera um pouquinho. Ó, ô Wilton, entenda uma coisa. Se o Hades é um lugar de tormento, cara, você tá ferrado em pensar assim.
Porque é o que o Regis está falando. Se você ler Jó, capítulo 14, versículo 13, Jó fala assim, ó: se tão somente me escondesses no Sheol e me ocultasses até passar a tua ira. Aqui está falando que ele pediu para se esconder no Sheol. Se você pegar a Vulgata Latina, sabe que palavrinha que vai estar aí? A palavrinha inferno. Ele pediu para se esconder no inferno. Só que na tua cabeça não entra que a palavra inferno não representa um lugar de tormento. A palavra inferno representa sepultura. A Bíblia não trata a palavra inferno como lugar de tormento. A única vez que a palavra Hades representa algum lugar de sofrimento é numa parábola que Jesus estava contando, que não tem sentido nenhum, até porque o rico que estava lá no Hades, ele estava vendo o Lázaro, e cara, não tem sentido nenhum isso. Ele pediu uma gota de água, você acha que uma gota de água ia evaporar? Não tem sentido, é uma parábola. Você está querendo provar uma versão tua usando uma parábola. Agora, o que Jesus falou do amigo dele, do Lázaro? Lázaro está dormindo e eu vou lá para acordá-lo. Então, a pessoa que está morta, ela está inconsciente. Se você ler Gênesis capítulo 37, versículo 35, você vai ver Jesus falando, Jacó falando o quê? Chorando, achando que o filho dele estava morto. Descerei ao meu filho até o inferno, ou até o Sheol no hebraico. Então, todo servo fiel de Deus, de acordo com a Bíblia, quando ele morre, ele vai para o inferno, para o Sheol. E o Sheol é o lugar onde as pessoas serão ressuscitadas no futuro. Porque ele representa a sepultura, não um lugar de tormento. Jesus ficou 3 dias lá, querido. É o que está em Salmos 16:10, está em Atos 2:27. Então, se o lugar é de tormento, Jesus ficou atormentado lá por 3 dias, é isso. Jesus não ficou 3 dias lá, não, pô. Pô, então o que eu faço? Então me explica, faz a sua exegese, então. Eu não vou te de explicar Atos porque não tem na 2:27. Bíblia que ele passou 3 dias lá. Mas quem está dizendo é o Tá salmista. bom, explica para mim Atos 2:27, então, vai lá. Não tem dizendo que Jesus passou 3 dias lá. Tá certo. Explica para mim Atos, Não capítulo mostra 2. que Jesus passou 3 dias lá. Vamos Assim, lá. tá mostrando. Não tem dizendo que ele passou 3 dias lá. Passou. Tá bom, tá Passou bom. na terra. Então ele passou lá. Esquece os 3 dias. Esquece os 3 dias. Esquece a palavra 3 dias. Eu vou ler de novo para você aqui, ó. Porque tu não me abandonarás no Hades, Vocês estão igual seita de adventista, rapaz. nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Por favor, explica o que significa esse texto, Wilton. Vai lá. Não, o que você havia falado não condiz o ponto de inércia da nossa conversa. Que Ô, Wilton, Jesus- eu vou perguntar de novo. Você Você não conseguiria me respondeu a explicar? pergunta? Não. Você conseguiria me Dessa explicar? forma você o vai que me responder? significa- ó, eu tô te perguntando uma coisa simples. Você conseguiria me explicar o que significa o texto de Atos, capítulo 2, versículo 27? Eu Sim posso falar ou não? dois de novo isso daqui. Hã? Explica. Porque tu não me abandonarás nos sepulcros, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Certo? Vai lá, explica pra mim. Aí tu quer que eu explique daqui que Jesus A passou 3 dias palavra no inferno? sepulcro aí, traduzida na NVI, é a palavra Hades. É a mesma palavra do onde Lázaro foi. Explica pra mim agora, vai lá. Bora, Wilton. Vai, Não Wilton. é? Não foi, não foi. Oh, meu Deus do Não céu, foi mesmo. cara. Peraí, ô Wesley, deixa eu mostrar no grego pra ele, por favor. Eu tenho aqui o material da Sociedade Bíblica do Brasil. Você quer que eu mostre mesmo, Wilton? No grego? Posso Ele não vai mostrar? acreditar no grego. Ele não vai acreditar no grego. Não vai acreditar em nada. Você pode mostrar até o... Eu vou. Vocês já falaram aí, beleza. Eu vou me desligar aqui, vou ficar só acompanhando, mas eu não me convenceu, não. Mas claro que não. Tu tá com Eu a não vou, Bíblia não, fechada. Jesus não foi no inferno, não. Não foi mesmo.
O inferno é Sheol, é Hades, cara. Ninguém tá dizendo que Jesus passou 3 dias atormentado, não. Eu falei atormentado? Não. Mas na tua cabecinha tu pensa que essa palavra significa isso, porque tu disse que inferno é lago de fogo. Aí quando a gente mostrou que o inferno vai pro lago de fogo, tu ficou travado. Ó, presta atenção. Presta atenção. Mas aprende, tá? Vê se você aprende. Ó, Mateus 2. Na Almeida, aqui, ó, revista atualizada. Aqui, ó, porque não deixarás a minha alma na morte. A palavra aqui é essa palavrinha aqui, ó. Esse site aqui é o NapSearch. Você pode entrar lá, tá bom? Não é site de testemunho de Jeová, não, tá? E nem de adventista, tá bom? Ó, clica na palavrinha aqui, ela vai vir aqui na palavra Hades, que ela representa isso aqui, Hades, tal, uso posterior, inferno. E aí você pode clicar aqui, ó, ver mais. Clica nessa palavrinha ver mais aqui, e aí aqui na concordância Strong, que é um dicionário de James Strong, ele fala que essa palavra acontece 11 vezes na Bíblia. Presta atenção, tá bom? 11 vezes. Primeira vez que aparece essa palavra, Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Então aparece aqui. Mateus 16, 18. Das portas do inferno prevalecerão sobre ela. Lucas, Cafarnaum de novo. Aí, Lucas 16, 23, Wilton. Ó, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra aqui, ô Hilton, é Hades. É Hades, Hilton. A mesma lá embaixo, ó. É a mesma de Atos, capítulo 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte. Só que aqui eles mudaram, né? Não colocaram inferno. Almeida, revista e infiel. Né? É a mesma palavra, meu querido. É a mesma palavra. Então, cara, na boa, destampa seus olhos aí. Agora, acredita no que você quiser. Eu posso mostrar o que for. Você não vai acreditar mesmo, entendeu? Só que Jesus ficou 3 dias no inferno. Ah, não tá 3 dias no texto. Pô, se ele ficou no Hades e ele foi ressuscitado no 3º dia, ele ficou 3 dias no inferno. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Mas aí você vai negar. Você vai negar o grego. Nega o grego aí. Não, cara. É porque quando tem algo que tá claro ou algo relacionado, aí vocês... É uma parábola. É uma parábola. Tá bom, não é uma parábola. É literal, então, é literal, então, é parábola. Isso aqui é verdade. Tá bom. Então, beleza. Ô, Hilton. Não, tá bom. Não, peraí, Regis. Então é verdade. Não, tá certo, ô Hilton. É verdade. Então, aqui, o Hades é um lugar de tormento. Jesus ficou 3 dias atormentado. Pronto, acabou. É a mesma palavra. Você vai negar agora. Você vai negar o grego. Nega o grego pra mim, vai. Nega a língua grega agora. Vai. Cara, não tem... Tu não vai... Vamos encerrar então, beleza. Vamos abraço, encerrar. Vamos supor que você ganhou, bom, beleza? Vamos supor, não. Arrivederci. Vamos supor. Arrivederci, meu amigo. Vamos supor que eu ganhei. Eu não tô aqui pra ganhar ou pra perder. Eu tô aqui pra mostrar a verdade. Vamos supor que eu ganhei. Eu vou ver se o Eric, que prepotência, vamos supor que eu ganhei. Ele ficou travado que o inferno é o lago de fogo. Quando ele viu que o inferno vai pro inferno, segundo vamos a lá, Bíblia, agora eu subi o outro aqui também que tava negando aqui, o outro negacionista aqui, quer ver? Mas ele chegou a dizer que Sheol e Hades é a mesma coisa. Vai, Diogo, então Jesus também não ficou no Hades, Diogo. Calma, boa noite, beleza? Beleza, vai lá. Vamos lá, eu quero meditar sobre a palavra junto com vocês, né? Eu não estou aqui assim para afirmar, a gente está em busca da verdade. Mas vamos lá. O que eu entendo, né? Primeiramente, igual Hades e Sheol são termos para falar do estado intermediário, né? Certo. A pessoa que morre, né? Hoje, ela vai para esse estado intermediário. Tá. E aí, Hades você vê mais no Novo Testamento e Sheol você vê no Antigo Testamento. Diogo, peraí, não é que Hades você vê mais no Novo Testamento. É que Hades é uma palavra grega e Sheol é uma palavra hebraica. Não, na verdade, é exatamente isso que eu queria falar. Tipo, então, Hades você nunca vai ver Hades no Antigo Testamento e Sheol no Antigo Testamento. Exato, mas as duas palavras têm o mesmo sentido. Isso, ok. Exatamente. Então, essa palavra Hades aparece aqui em Atos 2:27 para Jesus. Então, Jesus foi ou não foi pro Hades?
Não, aí vamos lá, né? Primeiro, deixa eu só Ô, Diogo, colocar mas aqui meu rapidinho. pensamento e aí depois Peraí, Diogo. vocês concluem. Rapidinho. Atos Sim. 2:27, isso aí o apóstolo, se não me engano é Pedro que está discussando aí, ele vai fazer uma citação do Salmo 16:10. A palavra grega Isso, que o de Wesley Davi, mostrou aí é aham. Hades. No Salmo 16:10 está Sheol, que é equivalente ao hebraico. Então Sheol e Hades é a mesma coisa. Sim, Então eu Jacó, ele concordo. pediu para ir para o Hades. O Jó implorou para ir para o Hades. Eu E concordo. Salomão falou que no Sheol não existe nada. A pessoa não sabe nada, não entende nada, está inconsciente. E agora? Mas aí Jesus, porque vocês não entendem a parábola do... Ó, pensa, Tu já está a dizendo tudo, é parábola uma do parábola. rico e do Lázaro, Cara, você não tá apesar vendo de que é ser uma parábola? Não, calma. Parábola! Você tá querendo Mas negar peraí, toda... não, Wesley, Não, mas deixa ele calma, falar. vocês não Peraí, deixaram Wesley, nem deixa eu ele falar. falar, ué. Vocês não deixaram nem eu falar. Tá, Pode falar, então fala... Não, ó, mas o ponto não é a parábola. O ponto é Atos 2:27. Jesus foi ou Sim, não foi mas- pro Hades? Sim, então vamos lá, vamos discutir Sim, Atos sim, 2:27. então ele foi. Não, calma, deixa, mas Não, você não tá deixando eu falar. responde, velho. Ele foi ou não foi? Então, a Bíblia... Então. não tem jeito, é Não sério. não tem jeito de mesmo. discutir. Se você não consegue dar uma resposta clara, não tem jeito mesmo. Eu quero. agora eu vou- Você não, vou conseguiria dar- me eu vou responder? dar- eu Jesus vou dar a minha foi opinião ou conforme não eu li a foi Bíblia. para o Hades? Não foi. Então tá. Então me explica Atos 2:27, vai. Sim, aí Pedro está citando o Salmo de Davi, né? E é o que acontece. Aí, em nenhum momento falou que Jesus foi lá para o Hades. Pedro falou o seguinte, falou assim, ó, não deixe ele ir para o Hades. Não é não deixa, e nem não que a- deixarás. E nem que a alma dele fique lá. Não, Por não, quê? não, Sabe o que que essa Diogo, passagem peraí, está Diogo. explicando? Não, sabe o que que Diogo. essa passagem Não, está explicando? palavra Não aí. infira, não infira. Não, Infira que é você não feio. deixa. Não, você não, não deixa eu peraí. terminar o raciocínio. Tá inferindo um texto. Porque... Eu te escutei, Não, ó. eu tô te escutando, mas Não, você não deixa. Diego, não, peraí. Fica... Vocês não entenderam. Não, peraí. Não vem não. Não é não deixes, não. Não é não deixes. Seu áudio tá dando microfonia, Regis. Fecha aí, por favor. A live é minha, Rael. Se você não estiver contente, vai pra outra. Ó, presta atenção. Aqui não é não deixa. Não deixe a minha alma ir para o inferno. Não tá isso aqui no texto. Não infere não, filho. Aqui não tem. Não tem isso não. Porque não deixarás a minha alma na morte, ou no inferno, ou no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui tá falando o seguinte, que Deus não deixaria a alma dele ficar lá por muito tempo. Não ia deixar o corpo dele ficar lá até ver a corrupção. O que é corrupção? A começar a apodrecer. Então a alma dele foi para o Hades, só que ela não ficou muito tempo. Não adianta você querer inferir a palavra errada aqui. Não é? Não deixou a alma dele ir para o inferno. Não é isso que o texto diz, cara. Então, se você vir com um papinho de... cara, não adianta você querer inferir a alma representa a vida, ô querido. Agora vai, vamos ver. Vai, Diogo, explica aí. Vai lá. Entendi aqui que Pedro está explicando o seguinte. Ele cita, né, lá o Salmo de Davi, né, e faz uma referência a Davi, que Davi morreu, foi lá para o Hades e o seu corpo apodreceu. E aí ele está ensinando que Jesus ressuscitou. É exatamente isso, que Jesus não ia, o corpo dele não ia apodrecer e que a alma dele não ia para o Hades, porque ele ressuscitou. É muito simples, é só ler direto a Bíblia. Não, ele ficou no Hades por 3 dias. Mas qual texto que vai falar assim, Jesus foi pro Hades? Não Meu tem. Deus, esse texto, Não tem. cara. Não Meu tem, Deus, cara. cara. Ele fala assim, ó, Peraí. Jesus ressuscitou e ele não Peraí, apodreceu o Diogo, corpo peraí, igual Diogo, Davi, peraí, porque ele Diogo, ressuscitou. peraí, Isso. Diogo. Pode Deixa eu ler falar. aqui, deixa eu ler o contexto todinho. Atos 2:22, deixa eu ler até o 27. Pedro fala assim, ó. Homens de Israel, ouçam essas palavras.
Jesus, o Nazareno, foi um homem que Deus aprovou diante de vocês com obras poderosas, milagres e sinais que Deus realizou por meio dele entre vocês, conforme sabem. Esse homem foi entregue pela estabelecida vontade e presciência de Deus. Vocês pregaram numa estaca pelas mãos de transgressores e o mataram. Ou seja, Jesus morreu, mataram, e ele foi para onde? Para o sepulcro, para o Sheol. Mas Deus o ressuscitou, livrando das dores da morte, porque não era possível que ele o mantivesse preso. Pois Davi diz a respeito dele: mantenho Jeová constantemente diante de mim, pois ele está à minha direita, para que eu nunca seja abalado. Por essa razão, meu coração ficou animado e a minha língua se alegrou muito. E eu viverei em esperança, porque não me deixarás na sepultura, Hades, nem permitirás que o teu leal conheça a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Então olha o que Pedro fala. Pedro diz que Jesus foi morto. Depois que ele foi morto, todos nós sabemos que ele foi enterrado. Mas Deus o ressuscitou. Então, isso é uma profecia do Salmo, de Atos 2:27, Salmo 16:10. Não deixou que a sua alma apodrecesse no Sheol, no Hades. Você vem dizer que... Você acabou de dizer aqui, você inferiu o texto, você disse que Deus não deixou ele ir para o Hades, mas ele foi. O que Deus fez foi não deixar que ele permanecesse por muito tempo. O texto não fala que ele foi e também fala que ele também não foi. Não, o texto diz que foi. O contexto é mostrando que ele foi. Não é. Sim. Se você for levar, se você pegar o versículo, Pedro mostra que Jesus foi diferente. Rapidinho. Jesus, ele morreu. E Salomão falou em Eclesiastes 9:10 que todos os que morrem estão no Sheol. Se Jesus morreu, ele foi para o Sheol. Mas Deus o ressuscitou, porque o Salmo 16:10 tinha uma profecia. Não deixarás que a minha alma apodreça no Sheol, nem que teu santo conheça a decomposição. É isso que o texto vem dizendo. Mas infelizmente você inferiu. Não, deixa eu te explicar, assim, só para ficar assim claro. Na minha opinião, o texto não fala nem que ele foi e nem que ele não foi. Você entendeu? Aí eu defendo assim, o que Pedro quis ensinar com isso? Que Jesus seria diferente de Davi. O corpo dele não ia apodrecer, por quê? Porque ele ressuscitou, é isso. Agora eu não posso acrescentar aquilo que eu acho ou que eu penso, se a Bíblia não diz. Mesmo que pode parecer para vocês, mas para outros já não pode parecer, no contexto geral da Bíblia, você entendeu? Aí, Atos 2:31, Wesley. Mas tá de boa, assim, pode ser, igual vocês falaram, pode ser, ué. Pode ser que ele foi, sim, pode ser. Atos 2:31, Wesley, eu não por favor, posso afirmar defendendo com o versículo isso. Eu entendi que Pedro estava só fazendo a referência assim, Jesus não vai ter o corpo apodrecido, por quê? Porque ele ressuscitou, e ele é o único que ressuscitou. Tem Bíblia aí, Diogo? Oi? Tem Bíblia aí? Tenho. Abre para mim Jonas, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, por favor. Se puder. Peraí, deixa eu pegar aqui. Enquanto ele acha, olha o que diz Atos 2:31. É Jonas, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Rapidinho, só deixa eu ler esse texto aqui, Wesley, rapidinho. Vai lá. Atos 2:31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Acabou. Nem a sua... Acabou. Acabou. A sua alma não foi deixada. Quer dizer que ele estava, mas não foi abandonado. Não, acabou. Mas tudo bem, mas eu ainda quero Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Por que eu tô lendo esse texto? Você vai entender onde que eu quero chegar, tá? Sim. Sabe o que acontece, Diogo? Ó, com todo respeito, cara, eu entendo que, na tua visão, a palavra Hades, Sheol, é um lugar de tormento, porque você foi ensinado assim. Mas a Bíblia não mostra isso, cara. Eu tenho uma Bíblia aqui, a Peshita... Você falou que eu acho que é um lugar de tormento. Não sei. É um lugar intermediário. E lá tem dois estados, os dos ímpios e os dos justos. Cara, pra você ver como é que é. Isso aí não é... Você é católico? Não, eu sou cristão e sigo Jesus Cristo. Se você é cristão, o Evangelho. Você não vai conseguir provar isso na Bíblia, tá? Católico ainda você consegue. Você pega Macabeus ali... Mas, peraí, consegue vamos esses lá. dois estágios aí. A parábola... Não tem parábola, velho. Parábola do rico Lázaro. Vocês sabem que ela é a única que Jesus Jonas, cita pessoas reais. Não sabe? Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver? Não existe uma. Da onde vocês tiraram que parábola não pode citar nome? Isso aí foi um... Não, peraí. Parábola sempre faz assim. Jesus querendo ensinar de uma maneira igual
como é que fala? É Jesus querendo Cara, a ensinar própria de uma palavra maneira Lázaro, profunda. a própria Oi? palavra Lázaro, se você pegar o significado da palavra Lázaro, é de alguém. Eu não sei, é que tem um palavrão terrível que vem dessa palavra, que é Lázaro, sabe? Então, porque o próprio nome Lázaro é um nome de alguém pobre, de alguém ruim, mas não vou Sim, entrar nesse faz, ponto. faz uma Então, referência, né? então é a referência. A parábola estava mostrando alguém pobre que estava numa situação de Lázaro, de Lazaré. Eu não vou falar uma palavrão aqui, tá? E tinha o rico, que na Bíblia não fala que ele cometeu pecado nenhum, só que ele foi pro Hades e estava sofrendo ali. Por quê? Para Não, mas mostrar. se você ler a parábola completa, Eu você vai li a ver parábola o que o completa rico milhares fez de Qual vezes, foi o mas pecado e do conforme o Diogo? Lázaro viveu. Aí Jesus Qual foi o pecado explica. do rico, Um Diogo? qual foi o foi pro pecado do seio rico, de pecado do Abraão. Abraão? Qual foi Hã? o pecado do rico? Qual foi o pecado do rico? O pecado do rico não foi ter misericórdia do Lázaro. Onde é que vem dizendo isso? Onde Que o que pecado Tá? dele foi Mas só esse? lê a parábola aí pra você ver Não, se não é tá isso que bom, Jesus eu leio. ensinou. Tá. Leio perfeitamente. Vamos lá, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Você achou aí? Conseguiu achar? Sim, aham. Lê pra gente. Aqui, ó. Isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Pois isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, Peraí. É Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. eu tinha entendido capítulo 4, versículo 1 e 2. Não, 2, vai lá, lê aí. Peraí. É 2, versículo 1 e 2, né? Uhum. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. É esse aqui, né? Isso, pode ler. Seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Certo. Ele estava dentro do peixe, tá? E aí ele Aham. usou qual palavra para se referir ao peixe aí? Oi? Qual palavra que ele usou para Sheol. se referir às profundezas aí? Sheol. Sheol, obrigado. Você vê que Sheol não tem nada a ver com tormento. Aí, olha que Não, mas interessante. Sheol eu nunca falei que é tormento, né? Só Não, para o deixar Sheol claro. não tem nada a ver com um intermediário. A Sheol é um lugar de inatividade. É um lugar inferior, profundo, subterrâneo. É isso que significa É onde essa os palavra mortos inferno. vão. Jonas eu, falou aquilo mas ali. eu Mas discordo, aí, eu peraí, discordo. calma, Diogo. Por Peraí, que Diogo. Jesus ia Diogo, falar a peraí, parábola? Diogo, peraí. Não, beleza, vai lá. pode Agora, continuar. Mateus 12:40. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Sim, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O coração da terra representa Sheol, o Hades. Meu Deus, aí você vai pegar lá Atos 2:27 e 2:31, você vê que ele ficou no Hades. Não dá para negar isso, cara. Se você negar isso, você é negacionista. Principalmente Atos 2:31. Jesus ficou 3 dias no Hades. Agora, depois de tudo isso que eu mostrei para você, se ainda falar que ele não foi pro Hades, aí eu não Não, sei. é porque a Bíblia, ó, deixa eu te falar, a Bíblia, ela não fala em versículos. Você pode falar assim, ó, as outras passagens, eu tirei a conclusão que Jesus pode ter ido pelo Hades. E pode não, ter não, ido, não, só não, que a não. Bíblia Não é não que ele fala. não pode, Diogo, é que ele foi. Tá, tchau. Não, eu tô sendo sincero, tô Não, você falando não tá sendo sincero. sincero. Você não tá. Não, Não, cara, a é gente te porque- mostrou os Não, textos tudo você certinho, não você não tá, você não aceitou. tá. Não dá, gente. Pessoal, vocês estão vendo. Vocês estão vendo, não dá. Isso aí calma, é Ed, negacionismo. Cara, cara, na boa, velho. Sabe, como que as pessoas conseguem negar o que tá estampado na cara? O Jonas, ele pegou a palavra Sheol. Ô Zé Mineiro, pelo amor de Deus, Zé Mineiro, não é vigília, é vigia. Aprende a escrever, cara,
tá? Não, Antônio, rapidinho. O Antônio tá dizendo que Jesus foi no inferno libertar os presos. Foi não, Antônio. Foi, isso aí foi depois que ele foi Ele tá recitado. comparando. Rapidinho, é porque ele tá comparando aquele texto de 1 de Pedro. Eu não tô lembrado Sim, qual aquilo lá, texto. aquilo lá aconteceu depois que ele foi vivificado no Sim. Espírito. Aqueles espíritos ali são os anjos demoníacos. Entendeu? Ó, realmente, Léo, você viu que cegueira espiritual, cara? É incrível como que as pessoas não conseguem entender, Léo. Eu concordo com você. Então, assim, ó. Aqui em Mateus 12:40, ele compara os 3 dias que Jonas ficou no Sheol, que ficou nas profundezas, com ele nas profundezas, que seria o Hades, tá? Sabe qual que é o problema, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra Hades e Sheol não representa tormento, não representa estado intermediário, representa sepultura. Sepultura! Meu Deus, cara, Jó pediu para ir para o Sheol. Se Sheol fosse um estado intermediário onde a pessoa está sofrendo, que nem o rico aqui da parábola, você acha mesmo que Jó pediria para ir para o Sheol? Aonde você viu isso, Wesley? Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar para a galera aqui, ó. Jó, capítulo 14, versículo 13, ó. Vou abrir aqui na Bíblia com as letrinhas em... Como é que fala? Aqui, ó, 13. Em grego, ó. Olha aqui, ó. Bíblia interlinear. Aqui, ó. Ó, que me encobristes na sepultura. Engraçado, aqui a palavra... a Bíblia Almeida é um sarro, né? Ó, a palavra sepultura aqui, ó, e me ocultasses até que tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. A palavra sepultura aqui, ó, é a palavra Sheol. A palavra Sheol aqui, ó, mundo inferior, dos mortos, sepultura, inferno. Vai pro latim. Não, vou mostrar no latim. Ó, quando escreveram a Vulgata Latina, esse texto, quer ver? Tá aqui, ó. Aqui, ó, Vulgata Latina, ó. Ó, tá aqui, ó, Vulgata Latina. Que mis hoc tribuati ut inferno. Protejas-me. Ele pediu para ser protegido no inferno. Tá? Agora, por quê? Porque a palavra inferno não significa um lugar intermediário, um lugar de tormento, nada disso. A palavra inferno é a sepultura comum da humanidade. Ó, eu vou mostrar um negócio para vocês interessante, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, essa Bíblia aqui é das Testemunhas de Jeová, ó. Ó, Bíblia das Testemunhas de Jeová, quer ver? Ó. O Antônio tá dizendo que é mentira, ó, pelo amor de Deus. Ó, Bíblia das Testemunhas de Jeová, ó, presta atenção. Inferno, ó, presta atenção, aprende aí, tá? Com a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Nem o lugar, nem a palavra aparecem nos escritos do Antigo Testamento ou Novo Testamento. O vocábulo se popularizou pela obra A Divina Comédia de Dante Alighieri e, por tradição, foi aceita nas religiões provenientes do cristianismo. Conforme a Escritura, ninguém vai para o inferno porque, como tal, não existe. As Escrituras mencionam apenas o lago de fogo como um lugar de condenação eterna. Infernum, palavra latina que significa inferior, abaixo, subterrâneo, não aparece nas escrituras no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Em algumas traduções, o vocábulo Gehenna ou Gehenna é interpretada como inferno, mas o original não diz assim. Outros tradutores interpretam o inferno quando a escritura fala de partes inferiores da terra. Cara, vocês têm que se render à Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ela tá falando que não existe, ó. Ah, não, essa aqui é Peshita, rapaz. Qual é a editora? Oi. A Torre de Vigia, é? Ah, essa daqui é a Peshita. Ah, não é das Testemunhas de Jeová essa Qual é a aqui? editora? Deixa eu ver a editora. A editora? Não, a editora deve ser da... Pera aí. Eita, a Torre de Vigia não, é BV Books, a mesma editora da King James. BV Books. Oh, rapaz. Ô Olha Wesley, aí, o cara. Antônio tá dizendo que ele tá falando mentira. Sobe ele aí pra ele dizer, para ele falar qual é a mentira que a gente tá dizendo. O Antônio Galvão.
Não, quem tá pedindo pra subir é esse tal de Filho do Alto, que eu não conheço. Você Mas esse conhece, Antônio cara? Galvão também aí, ó. Pergunta se ele quer subir. Mas se ele for ficar falando simplesmente. Ele vai vir com esse texto de Pedro, ele não entende que ali são os demônios lá Da época de Noé. da época de Noé. Regis, é uma discussão besta, sabe? Eu não tô afim, não. Entendeu? 1 de Pedro 3,18, só deixa eu falar aqui pra ele. Vai. 1 de Pedro 3,18, Antônio, ali é uma referência. Ali a palavra grega nem sequer proclamar uma mensagem de esperança. Se não me engano, é arauto, ou seja, é uma mensagem de julgamento. Isso está em 1 Timóteo 3,16, ele foi morto na carne, mas manifestado de espírito, e declarou a anjo, não sei de que tal. Então, isso é uma referência aos demônios, os anjos, os espíritos em prisão. Então, isso é uma mensagem de proclamação, de condenação. Então, não tem nada a ver com o espírito dos que morreram no dilúvio, não. Isso aí é uma referência aos anjos. Então é o demônio que... Lá não fala de ressurreição não, Antônio. Onde é que eles falam de ressurreição? Ele tá falando, eu acho que quando Jesus teve o terremoto lá e os túmulos se abriram. Ele tá confundindo tudo. Mas isso aí não tem nada a ver não, ele tá falando de Pedro. O Nicolas está perguntando, irmãos, me explica exatamente o que é uma parábola, porque algumas vezes se aplica a outras não. Sheila, é o seguinte, Sheila, presta atenção. É o seguinte, inferno é uma palavra do latim. Inferno não é uma palavra grega, hebraica e nem aramaica. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A palavra inferno, toda vez que Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico, aramaico e grego para o latim, foi a primeira língua a ser traduzida a Bíblia. Quando aparecia a palavra Hades no grego ou Sheol no hebraico, ele traduzia para inferno, tá? Infernum, né? Só que o significado da palavra inferno não tem nada a ver com o que as pessoas pensam que é hoje. Quando Jerônimo escreveu a palavra inferno, Alessio, Jerônimo não fez cagada, porque o problema foi as culturas ao redor. Porque a palavra inferno significa inferior, abaixo, subterrâneo. Então, quando ele escrevia a palavra inferno, não tinha o sentido de tormento, de fogo, nada disso. Quem ia para o inferno ia para a sepultura. Então, o que acontece hoje é o seguinte. Isso, infernizar batatas é enterrar as batatas. Não tem nada a ver com assar. Queimar. Com queimar. Então, o que acontece? Quando foi passando o tempo, tal, veio Dante de Alighieri, tal, blá, 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 e Dante de Alighieri lançou o Inferno de Dante. Tem até jogo de videogame sobre Dante, né? Não sei se o pessoal que joga PlayStation aí... de Minecraft, alguma coisa do tipo. Isso, então, e esse Inferno de Dante é uma coisa tirada da cabeça de Dante, a Divina Comédia de Dante, que fala sobre os níveis de um lugar que ele chamou de inferno, do inferior, que quando a pessoa morria, dependendo do pecado dela, ela ficava nesses níveis. Se eu não me engano, são 9 níveis. Então, dentre esses níveis, dependendo do teu pecado, você sofria mais ou sofria menos. Essa cultura, ela foi abraçada pela cristandade, pelas pessoas que acreditavam no cristianismo, e aí passou-se a crer que existia um lugar de tormento, um lugar reservado para a punição dos maus. Mas a palavra inferno, ela é usada em a maioria dos textos, para dizer que as pessoas boas foram para lá. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 35.
fala assim, ó. Quer ver? Deixa eu virar a tela aqui de novo. Ó. Olha só, presta atenção aqui, ó. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. O que estava acontecendo aqui? Os filhos de Jacó mentiram para ele e falaram que José estava morto. O José era o filho preferido de Jacó porque ele era filho da mulher que ele mais amava. Se eu não me engano, é Raquel ou... Eu não lembro agora. Raquel. Raquel, né? Ele teve 2 mulheres. E aí, ele fala, todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. A Almeida traduziu aqui, por como é alguém justo aqui, alguém amado por Jeová, por Deus, eles traduziram a palavra Sheol por sepultura. Ó, a palavra aqui é Sheol, ó, vou clicar nela, ó. Palavra aqui, ó, Sheol, tá vendo? Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, tá vendo? Então, vamos subir aqui, vamos ver como é que tá na Vulgata Latina, que eu tinha falado de Jerônimo. Ó, aqui tem a Vulgata Latina nesse site, ó, quer ver? Peraí. Aqui, ó. Congregatis autem cunctis liberis, dolorem partis noris consolaritem acepi peres desceran ad filium melugens in infernum. Tá vendo aqui? Et illo perseverante infleto. Então, na Vulgata Latina, o que Jerônimo escreveu quando apareceu a palavra Sheol? Inferno. Apareceu a palavra inferno. Então, no latim, gente, entenda uma coisa, no latim, a gente não fala latim, a gente fala português. Tá errado escrever sepultura ali, como a Almeida fez? Não tá errado. O errado é a Almeida fazer essa patifaria que ela faz, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando a pessoa lia a Bíblia no latim, ele fala, eu vou descer até meu filho pro inferno.